Quero dar boa tarde a todos e a todas as pessoas que estão presentes. Para a gente é um prazer, mais uma vez, estar nessa atividade do ciclo de atualização em saúde bucal. Quase um ano de atividade aí nessa parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, com diversos temas, diversos produtos paralelos têm acontecido, né? E o que é o nosso tema de hoje é um produto que vem agregando dessa parceria com a Secretaria do Estado, né? E aos poucos a gente vai agregando, vai construindo parcerias com diversos professores. Então, aqui hoje a gente tem o professor Paulo Bonan, com quem eu agradeço de compartilhar o espaço da universidade, de aprender muito e estar aqui na parceria em ofertando ferramentas para a gente qualificar o serviço de saúde bucal. Então, hoje é com imenso prazer que, além da gente poder compartilhar o uso da teleodontologia, né, do aplicativo que o professor Bonan construiu, a gente vai poder discutir um pouco sobre essas dificuldades, sobre a temática do diagnóstico do câncer bucal. Antes de passar a palavra para você, Bonan, eu queria só que o Marcílio desse as boa tarde aí, as boas-vindas a todos. Em nome da Patrícia, eu quero dar boa tarde a todos coordenadores municipais. Em nome do Fernando, quero saudar também todos os gerentes de CEL, né, e os dentistas que tem, os estudantes. Então é um prazer tê-los aqui. A gente combina o seguinte: depois do Marcílio, o professor Bonan fala, apresenta, aí, Bonan, você toca se quer com as perguntas no momento ou deixa para o final, tá bem? Macaíba, com você. Boa tarde, colegas. Dessa tarde chuvosa aqui, né? Eu acho que hoje cabe um violãozinho no final aí com o Mário, né? Vamos encerrar com o som da viola hoje, essa sexta-feira chuvosa, né? Só agradecer, né, a presença de todos. O limite é 100, Edson? A sala? Rapaz, antes era 250, eu não sei. Bonan, mudou a nossa conta na universidade, porque eu estou entrando pela conta da universidade e antes era 250. Tem gente querendo entrar, né? Não está conseguindo, já está com 100. A gente vai gravar e disponibiliza o vídeo depois. Isso. Falar para o pessoal. Mas agradecer, né? Saudar todos os colegas aí. E eu ontem não tive o contato, Edson, Paulo, colegas, com a Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, e inclusive eu convidei para eles participarem hoje o pessoal lá da estomatologia de lá, né? Lá tem um laboratório muito legal, bem estruturado, né? Que é dirigido por Cassiano e Poliana, que eles estão no laboratório de patologia, né? E quem está coordenando lá essa parte de estomatologia é a Daliana, professora Daliana, que inclusive é aqui de uma pessoa. E aí eles estão muito interessados também na questão do aplicativo, né? Eu falei que nesse primeiro momento a gente estava viabilizando aqui através da universidade, né? Vai ter acesso a todos os profissionais da rede SUS aqui na Paraíba de saúde bucal, né? E que essas parcerias com as outras universidades são fundamentais, especialmente no encaminhamento das peças cirúrgicas, né, para o exame da biópsia, né, para fazer o exame da biópsia. Então, eu fiquei de agendar um momento conosco para a gente oficializar isso, fazer algo oficializado, e também com o pessoal da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Patos, né, que eles também têm lá a odontologia e tem essa área também de estomatologia. Então, é só esses informes aí, né, e dizer que os coordenadores estaduais, né, também estão de olho, né, alguns, inclusive, estão de olho no app aí, estão muito interessados, inclusive, alguns já pediram contato aí de Edson, de Paulo, né, para ver como é que poderia estar viabilizando esse tipo de instrumento aí para os outros estados, né? Então, de maneira que está um sucesso aí, né? E vamos ver inclusive eu acho que já iniciou, né, na prática alguns trabalhos, né? E eu acredito que a tendência é cada vez mais a gente ter bons resultados, né?
nesse instrumento que a gente está operacionalizando junto com a universidade. Então, boa reunião, professor. Para nós, bom trabalho. Bom, então eu queria dar boa tarde a todos e a todas, dizer para mim que novamente é um grande prazer poder estar agora nesse ciclo de capacitação aqui voltado para a atenção básica, o SUS e saúde bucal, né, e agradecer as palavras amáveis aí do Dr. Marcílio e também do nosso querido companheiro aí de trabalho, bem co-desenvolvedor aí dessa aplicação, que é o professor Edson Quilan. Gente, eu queria combinar uma coisa com vocês. Eu queria primeiro, para aqueles que não conhecem ainda, mostrar como funciona a aplicação. Então, eu vou rodar um vídeo e aí eu vou mostrar como funciona. Depois eu vou entrar na aplicação propriamente dita e mostrar algumas características que nós julgamos importantes. E a partir daí a gente pode abrir uma sessão de perguntas e respostas. Tá? No final, eu vou ver se ainda o interesse de vocês, deve ser muito cansativo, eu trouxe alguns casos clínicos intrigantes que têm acontecido aqui na nossa região e eu queria compartilhar esses casos com vocês para mostrar a importância de nós, como cirurgiões dentistas, na identificação de algumas lesões em cabeça e pescoço que têm repercussão sistêmica. Então, falar um pouquinho, principalmente de alguns quadros endêmicos que nós temos encontrado aqui na Paraíba. Tá certo? Então, acho que eu vou começar mostrando um vídeo sobre como que nós podemos, então, acessar o aplicativo. Tá certo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Como é que está o meu áudio aí? Alguém pode me dar um feedback? Não consegue me ouvir bem? Eu estou ouvindo muito. Ok. Perfeito, professor, perfeito. Maravilha. Tá bom, então. Então, eu vou abrir aqui a aplicação, e aí, ok, se estiver falhando um pouquinho, vocês vão me avisando, tá? Se tiver alguma dificuldade, tá certo? Eu vou abrir, então, aqui, gente, e eu não vou conseguir ver mais vocês, então eu preciso do feedback audível de vocês, tá bom? Bom, para a gente começar, gente, eu estou aqui no nosso canal no YouTube, que é o canal da Rede Nordestina de Diagnóstico Oral, né? Esse canal, que tem o vídeo que eu vou mostrar para vocês, é um canal que nós já estamos trabalhando com ele já há algum tempo, onde nós temos aqui alguns conteúdos que eu julgo ser bastante interessantes, inclusive cursos, em que você pode fazer uma atualização, pode fazer uma renovação aí do conhecimento a partir desse canal. Então, esse canal tem vários vídeos interessantes aqui, só para mostrar, tem 25 vídeos falando sobre, não só sobre câncer oral, mas falando sobre cistos e tumores odontogênicos, trazendo algumas dicas curtas. Então, é um canal que eu julgo ser bastante instrutivo, né? Tem muitas dicas sobre diagnóstico oral. Então, por favor, usem e abusem desse canal, fiquem à vontade para assistir os vídeos, também para ofertar sugestões de novos vídeos também, nós estamos à disposição com relação a isso, tá? E também, falando do nosso Instagram, né? Nós temos também o nosso page no Instagram, que é da Rede Nordestina também de Diagnóstico Oral, da Rendo, né? Então, fique à vontade também lá na nossa página do Instagram para você se atualizar também. Nós temos lá stories, temos os feeds, né? Falando também sobre diagnóstico, tá bom? Então, eu vou mostrar agora o vídeo introdutório. E aí, desde já, eu já queria agradecer o pessoal que tem trabalhado de forma muito árdua durante todo esse projeto, aí agradecendo o Helder, que é um aluno de doutorado, né, que é meu orientado, também os residentes, né, que têm trabalhado de forma muito árdua, especificamente no que se refere a esse vídeo, eu queria muito agradecer o Felipe, tá? Então, eu vou mostrar o vídeo, sem mais delongas, e aí fiquem à vontade para assistir, e depois a gente tira as dúvidas.
Então é isso, pessoal. Esse daqui é um tutorial. Esse tutorial está no canal, então se vocês quiserem depois novamente assistir esse tutorial, vocês podem ficar absolutamente à vontade. Como eu disse, né? Por favor, se inscrevam no canal. Se gostarem do vídeo, aí deem o seu like. Se não gostarem, deem sugestões para a gente, para nós melhorarmos, né? A ideia é exatamente nós irmos usando essa ferramenta hoje, que é uma ferramenta muito importante, que é o YouTube, também para a educação permanente. Agora eu vou migrar um pouquinho, eu vou lá para o aplicativo propriamente dito, então, falando de algumas questões com relação ao uso do aplicativo e por que nós pensamos no desenvolvimento dele. Então, esse aplicativo, ele surgiu exatamente desse anseio, né, que durante agora a época da pandemia, nós recebemos muitos casos clínicos via WhatsApp, né, e evidentemente eu nunca me privei aí de responder os casos clínicos. Aliás, quem me conhece sabe que eu prontamente procuro responder, porque eu sei que existe uma aflição, às vezes, né, uma situação que requer uma resposta mais imediata. De repente, o profissional está com o paciente na cadeira e está com a dúvida, então é muito importante que a gente faça essa conversa de uma forma bastante dinâmica. Mas uma coisa que eu sempre me preocupei é que, como a gente recebe as informações via WhatsApp, muitas vezes essas informações elas não são sistematizadas. Então, nós não recebemos, por exemplo, um detalhamento específico a respeito da história do paciente. Muitas vezes nós não recebemos imagens. Muitas vezes nós não recebemos, por exemplo, detalhamentos sobre o uso de medicações, sobre a história médica do paciente. E, muitas vezes também, nós não temos dados a respeito de quem nos envia o caso. Porque para que nós tenhamos uma via de comunicação aberta, uma via confiável, é muito importante que a gente tenha essa via de comunicação. E tem um terceiro fator também muito importante, que o WhatsApp não é, vamos chamar assim, de uma rede social segura, né? Então, a questão de sigilo de dado, a questão de confidencialidade, uso de senhas, né? Tudo isso realmente fica meio perdido. E aí, muito curioso, eu comecei a pesquisar para ver como que a gente poderia equacionar essa situação, né? E aí, pensando, analisando, né, eu descobri que existe uma plataforma bastante interessante, que é essa plataforma que está aberta aí, que vocês estão vendo, que se chama AppGlide. Essa plataforma é uma plataforma vinculada ao Google, onde é possível o desenvolvimento de aplicativos. E aí eu pensei, puxa, por que a gente não faz um aplicativo para que a gente consiga fazer uma teleinterconsulta, uma teleconversa com o profissional que está lá na ponta, né? Alguém que está lá trabalhando em Monteiro, está trabalhando lá em São José do Rio do Peixe, trabalhando lá em Cajazeiras, ou Piancó, por exemplo, e que necessite de uma atenção imediata para um caso clínico. Então, a ideia partiu exatamente disso, né? E aí, como é que nós pensamos, idealmente, no desenvolvimento aplicativo, né? Então, basicamente, esse aplicativo ele é composto de algumas partes, né? Então, a primeira parte que eu julgo ser muito importante é exatamente a parte dos consultores. Então, quem são esses consultores? Esses consultores são profissionais da área odontológica, e, evidentemente, esses profissionais aí têm a minha orientação e também a do que é da área de diagnóstico, né? Eles, alguns deles não têm uma formação em diagnóstico, mas têm uma formação em saúde coletiva e fazem parte desse bojo de discussão que nós estamos participando, né? E, como eu disse, exatamente orientado por mim diretamente, né? E aí a ideia é exatamente construir um time em que a gente pudesse dinamizar exatamente essa comunicação com quem está na ponta. Então,
vocês têm aqui, nesse acesso dos consultores, tem dados, né, gerais, aqui, inclusive tem e-mail, se vocês quiserem enviar e-mails, fazer algum tipo de comunicação diretamente com o consultor, isso pode ser feito, tá? Um outro dado importante que nós colocamos no aplicativo foi a questão do cadastro dos profissionais. Isso para a gente é muito importante. Por quê? Porque exatamente formaliza esse processo de comunicação, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa via aberta de comunicação, mas que seja uma via legal. Inclusive, saindo um pouquinho dessa questão da informalidade do WhatsApp, existe aqui um termo de concordância com relação a sigilo dos dados, com relação à questão da passagem dos dados para o administrador. Então, até quem mesmo é profissional e vai compartilhar um caso tem mais segurança, porque sabe que os seus dados não vão ser violados, sabem que o sigilo com relação ao paciente vai ser mantido, né? E esses dados vão acabar no banco, né? A vantagem de trabalhar com o Glide é que tudo isso pode ser planilhado e pode ser usado posteriormente para pesquisas, pode ser usado posteriormente para um banco de conferência, para auditorias. Então, isso vai estar pronto, vai estar já automaticamente formado através das planilhas do Google Sheet. Então, os dados que a gente pede, e aí a gente vai pedir novamente encarecidamente, se você for enviar, por gentileza, um caso clínico, é muito importante que você faça o seu cadastro primeiro. E eu queria elogiar aí os quase 50 profissionais que já fizeram os seus cadastros diretamente no app, né? Então, eu consigo, como administrador, já checar isso, e eu queria agradecer de coração essa proatividade de vocês, né? Uma outra coisa interessante, e aí eu queria agradecer o professor Edson, porque eu construí o esqueleto, o arcabouço da aplicação, do aplicativo, mas o professor Edson deu algumas dicas e sugestões que foram extremamente importantes no que se refere à questão de nós compreendermos um pouquinho a realidade diagnóstica da situação do diagnóstico oral dentro do nosso estado. Então, algumas questões que o professor Edson pediu para que nós ficássemos atentos, nós inserimos na aplicação. Então, evidentemente, esse aplicativo, embora o professor Edson sempre diga que eu desenvolvi, mas ele, sem dúvida, tem uma participação extremamente importante, bem como os residentes também, e o Helder, né, que participaram muito ativamente na construção desse processo. Bom, então, aqui é feito o cadastro, e, por fim, eu tenho aqui o relato de caso. Então, como é que eu faço o relato de caso? Então, o relato de caso, eu tenho, evidentemente, que a aplicação ela funciona exatamente por uma vinculação com o e-mail, com o cadastro. Então, o profissional, eu sei que isso às vezes é um pouquinho chato, repetitivo, mas são informações importantes que devem sempre estarem preenchidas, né? Inclusive, elas são requeridas para que se possa dar continuidade aqui ao cadastro. Então, são informações que estão contidas numa ficha de anamnese, né, e que são fundamentais para o diagnóstico. Não são complicadas de serem preenchidas e podem ser feitas, inclusive, com o paciente presente, né? Então, é possível digitar essas informações via celular e aí, então, ter todas essas informações. Uma coisa que nós sempre pedimos também é a inserção de imagens. As imagens são muito importantes, porque elas vão mostrar para nós características clínicas específicas de determinados processos patológicos, e isso pode fazer toda a diferença no diagnóstico. Então, se possível, inserir imagens, e aqui não só imagens clínicas, né? É possível inserir aqui arquivos de exames, arquivos imaginológicos, né? Se você não tiver alguma hipótese diagnóstica ou não souber, coloque aqui, não sei, não faço ideia, não tem nenhum problema, tá bom? O importante é compartilhar caso. Aí, talvez uma dúvida já, tentando sanar uma dúvida que talvez surja que caso que eu posso colocar aqui, professor? Qualquer caso que envolva diagnóstico oral. Eu tenho uma lesão aqui que eu acho que possa ser um mucocele, mas eu estou na dúvida. Não tem nenhum problema, insere o caso aqui, é importante para a gente. Eu tenho uma lesão que eu acho que é um granuloma piogênico, eu posso inserir? Claro que pode. Eu tenho uma lesão que eu suspeito que é um câncer de língua, posso? Mais do que pode. Então, esse tipo de inserção é muito importante, né? E, evidentemente, nós temos um sistema de vigilância que eu combinei com o Helder, e nós sempre vamos estar atentos a esse tipo de comunicação. Então, insira os casos, nós estamos convidando vocês, usem essa ferramenta, é uma ferramenta gratuita, né? É uma ferramenta fácil de ser usada, fácil de ser empregada. E aí,
mostrando um outro campo interessante. Aqui, só para mostrar, eu vou tomar só a permissão aqui de usar, por exemplo, um dos casos, né, que foi postado recentemente. Veja como é um caso completo, muito bem descrito. Aliás, eu queria elogiar a profissional que fez esse preenchimento aqui. Muito bem feito, né? Com a foto clínica. E aí, claro, toda a história é importante para o conhecimento do caso e para a orientação do profissional. E aí, nós vamos partir para uma outra que está dentro aqui do aplicativo, que é a comunicação com o consultor. Então, como é que vai funcionar essa comunicação com o consultor? Então, o consultor, que vai ser designado para o caso, ele vai preencher esses campos e vai enviar uma mensagem para o profissional. E aí, o que nós combinamos como consultores? De nós vamos enviar a mensagem e o aplicativo ele não tem um sistema de alerta. Então, nós vamos enviar um e-mail para o profissional avisando, olha, nós já respondemos a sua demanda, né? E aí, o que o profissional pode fazer? Ele vai ler a mensagem e ele pode, inclusive, usar esse mesmo campo para responder ao consultor, se ele tiver adicional. Então, aqui fica um campo de chat, um campo de comunicação, onde é possível haver uma comunicação direta com o consultor. Professor, é melhor usar essa comunicação ou melhor usar a comunicação via WhatsApp? Melhor essa comunicação, porque essa é uma comunicação oficial. E, inclusive, nessa comunicação eu posso inserir novas imagens. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu tenho um paciente com uma lesão ulcerativa em língua. Talvez eu olhe para essa lesão e diga assim para vocês, olha, essa lesão para mim parece uma ulceração aftosa recorrente. Então eu sugiro, e no campo eu escrevo isso, que você faça um tratamento com acetonilo de triancinolona 3 vezes ao dia por uma semana. Depois desse período, me mande uma foto clínica. Então você pode usar esse campo aqui, olha, para inserir uma foto clínica. Ou pode usar também esse campo para colocar aqui. Mas, professor, explica de novo, como é que funciona esse tipo de aplicação? Então, esse vai ser um campo de comunicação aberta que nós vamos ter aqui, tá certo? Então, pode ser usado quantas vezes vocês quiserem para sanar dúvidas, para se comunicarem com os consultores. E os consultores vão estar atentos também, né? Os consultores, eles se sentem pais de cada caso, e mães de cada caso que forem apresentados, então nós vamos ter todo esse cuidado, vamos procurar ter esse cuidado. Dentro da aplicação, nós temos aqui o fluxo de atendimento estadual. Aqui na vertical eu não consigo ver bem, mas se você virar o seu celular, você vai conseguir ver isso com muita clareza. O fluxo, então, como é que funciona o fluxo dentro do Estado? Esse fluxo foi elaborado pelo professor Edson e outros profissionais, né? E aqui embaixo nós temos alguns centros de atendimento que estão funcionando, né? E para onde encaminhar? Por exemplo, o professor Paulo sugeriu que eu fizesse uma biópsia. Então, para onde eu me envio esse espécime? Então, aqui tem algumas sugestões de alguns serviços que estão recebendo esses espécimes. Ou então, professor Paulo sugeriu que esse paciente buscasse uma atenção especializada, talvez um serviço de oncologia, né? Então, também tem a referência. E aí, por fim, gente, eu quero mostrar aqui a referência do nosso serviço que está funcionando. E aí, a boa notícia, não sei se é boa ou uma notícia, eu sempre acho que é boa, eu gosto de atender e estou disponível, é que, pelo menos esse mês, a gente não vai estar regulado pelo CISREG, tá? Então, vocês podem encaminhar os pacientes com o encaminhamento normal, convencional, para o serviço nosso, que funciona às segundas-feiras, das 8 às 12 horas, lá no ambulatório do HU, tá? Inclusive, aqui é possível, se você clicar em cima, ele vai abrir lá no Google Maps e vai orientar com relação a como chegar no local. Tá? Então, é bem simples, é tranquilo. E, como eu disse, não tem muito segredo, né? A ideia é exatamente facilitar essa comunicação, mas o que a gente quer é que vocês usem. Então, a gente quer estimular vocês. E não tenham vergonha. Às vezes tem vergonha. Mas o professor vai achar que eu não sei. Nada disso, né? Qualquer dúvida, qualquer questão, se você tiver um caso interessante e você quiser compartilhar, a gente vai estar disponível para auxiliar vocês nessas questões. Tá certo? Outra coisa que eu queria comentar. Quando vocês forem baixar o aplicativo, e vocês forem usuários Google, Android, né? Geralmente, a gente pede uma filiação na introdução do aplicativo, você tem que colocar ali uma filiação, uma entrada, né, um login, vinculado a uma conta Gmail. Então, se você tiver uma conta Gmail, já facilita bastante. Se você também não tiver, não tem nenhum problema, tá? Ele vai solicitar ali um PIN, né, um número,
e a partir daí você vai colocar esse número e o aplicativo vai estar funcionando. Isso é só uma forma da gente manter o sigilo. Por falar em sigilo, as informações que forem enviadas por vocês ficarão exclusivamente para vocês e para os consultores, ou para o consultor em questão. Então, essa informação ela não vai ser partilhada. Nenhuma informação pessoal é partilhada, nenhuma informação de paciente é partilhada. Então, a gente tomou esse cuidado exatamente por conta da questão do sigilo e da legalidade. Tá certo? Outra questão que é importante, você pode perguntar assim, mas será que essa prática de teleinterconsulta é legal? Sim, essa prática é legal, né? Inclusive, essa página introdutória aqui explica isso, né? O CFO já regulamentou isso, principalmente no âmbito do SUS, isso é uma prática que hoje é corriqueira, né? Mas geralmente é feita de uma forma improvisada, então nós estamos sistematizando esse processo para facilitar essa comunicação, tá certo? E aí, não fiquem aborrecidos se os consultores mandarem mensagens perguntando como é que está o andamento do caso, como é que está a situação, porque, como eu disse, nós vamos nos afiliar no caso e vamos procurar ajudar vocês durante todo esse processo. Uma outra dúvida que vocês, porventura, tenham. Alguém pode dizer assim, professor, eu não tenho Android, eu tenho iOS, né, Apple. Como é que eu faço? Tranquilo. Nós vamos enviar para vocês um link, tá? Vou mostrar aqui para vocês o link, vou ver se abre aqui. É esse link aqui, ó. Já está até aqui em cima, aqui, ó. Tá? E enviando esse link, ó, você consegue abrir tranquilamente na Apple, no celular Apple, ou no tablet Apple, pode ser também, e você consegue usar muito bem. Inclusive, você pode usar esse QR Code aqui, ó, tá vendo? Para você baixar no seu celular. Eu tenho alguns equipamentos Apple, eu já testei aqui, outros já testaram também, e tem funcionado bem, tá certo? Evidente, gente, nós estamos começando, e olha, deixa eu só contar algumas coisas interessantes para vocês. Nós já tivemos frutos positivos, casos que nos foram compartilhados, inclusive casos que já foram biopsiados, né? Então, mostrando que, de fato, o serviço, ele tende a aumentar, a crescer, e nós estamos aí disponíveis para trabalhar nesse processo. Tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Eu não sei se eu consegui sanar aí boa parte das dúvidas, mas eu quero me colocar à disposição para questionamentos adicionais que, porventura, vocês tenham com relação ao uso do nosso aplicativo. Deixa eu só fechar aqui. Podem ficar à vontade para verbalizar ou para fazer perguntas via chat. Professor, Pois não. Harrison falando. Pois não. Eu tô com uma dúvida em relação a se eu lançar um caso lá, eu vi que tem vários consultores, aí esse caso fica disponível para todos os consultores ou eu tenho que escolher um específico? Não há necessidade, Harrison. Nós havíamos pensado nisso, mas como a gente está sistematizando a escolha, porque nós esperamos encontrar muitos casos, não é? Então, o que nós decidimos fazer? Eu e o Helder, a gente vai, como somos administradores, nós vamos designar consultores, tá? Mas, evidentemente, os casos vão passar pelos nossos olhos de especialista primeiro, e a gente vai fazer uma comunicação, tá? Mas o caso fica, no máximo, entre eu e o Helder e o consultor específico, né? A gente não vai ficar extrapolando esse caso. Basicamente, ou esses casos, ou essas informações, como eu disse, por conta dessa questão do sigilo. Então, não há necessidade de escolher o consultor. Nós vamos fazer essa designação internamente. Certo, obrigado. Bona, o Harrison tinha até feito uma pergunta, eu vi que o João Paulo já tinha respondido, mas eu acho que, não sei se todo mundo chegou a visualizar pelo chat, se aluno de graduação pode baixar, ou pode usar o aplicativo, né? E aí o João Paulo falou ali que não, né? Que é para profissional de cirurgião dentista. Se você quiser comentar algo sobre isso. Não, sem dúvida. É porque, assim, a gente claro que se, por exemplo, você está um caso que teve essa semana, às vezes tem um acadêmico que está estagiando no serviço, né? Mas, evidentemente, está sob a supervisão, por exemplo, de um preceptor que é um dentista formado, né? Então, até pela legalidade do processo, nós precisamos que tenha CRO, né? Então, fomente, né? Você viu um caso interessante, conversa lá se você é acadêmico, né? Olha, doutor, que tal a gente mandar lá para o aplicativo, né? Para termos aí uma opinião, para termos uma orientação com relação a essa situação. Então, isso pode ser feito, tá?
Então, mas ele é para profissionais formados, tá bom? Alguém fez uma pergunta sobre isso, olha, sobre o aplicativo, tá na loja da Google, tá sim, tá, gente? O nome dele é esse daqui, ó, Teleinterconsulta em Estomatologia na Paraíba. Vocês encontram lá na Store. Se tiver alguma dificuldade, depois a gente passa o link, tá? O link da Store. Não é possível achar o link da Store também. Tá certo? É possível encontrar, sem nenhum problema. Professor, só fazer uma última pergunta sobre até a pergunta que eu fiz. O João Paulo me respondeu falando que seria profissional do SUS. Então, necessariamente, para poder utilizar o aplicativo, eu tenho que estar vinculado a algum programa do SUS. Um profissional, por exemplo, de uma clínica privada, não consegue também, não. Então, na verdade, consegue. A gente não está criando uma barreira para essa situação. O profissional, ele consegue, mas o aplicativo ele foi desenhado exatamente para auxiliar quem está na ponta, né? Então, o objetivo maior é ajudar quem está atendendo nas unidades básicas de saúde, está atendendo nas estratégias de saúde da família. Então, foi isso. Então, é evidente, a gente pode receber, não tem nenhum problema, não tem nenhuma barreira para isso. Mas o objetivo dele é exatamente fazer essa comunicação. Entendi. Tá ok, obrigado. Nada? Acho que a Fabiola levantou a... Pode falar, Fabiola. Sou eu mesmo. Boa tarde, professor Paulo. Oi, É Fabiola. o seguinte, eu baixei já o aplicativo esta semana, fiz, né, eles mandam um PIN para a gente no e-mail, a gente faz isso aí, eu vinculei a minha conta do Gmail, fiz todo o cadastro, mas quando eu faço o logout lá do aplicativo, quando eu vou abrir novamente o aplicativo, ele pede para inserir um novo PIN. Aí eu vejo que o PIN está lá no meu e-mail. Isso é normal? É assim mesmo? Isso, Fabiola. Excelente você ter comentado isso. Vamos lá, então, Fabiola. O seu celular, ele é Android ou ele é iOS? Ele é Android. Android, tá bom. Então, a sugestão que eu vou dar para você é não fazer o logout. Deixa ele sempre logado, tá bom? Porque aí você não vai precisar mais acessar o PIN. Toda vez que você... Porque essa aplicação, ela funciona com a internet. Você precisa ter internet funcionando. Se você sai da internet, desliga o celular, toda vez que você tiver que acessar por um código de segurança, você precisa ter um PIN novo, tá? Então, é por isso. Então, o que eu estou orientando, que não vai gastar nada, vai ficar tudo do mesmo jeito, é deixar ele sempre logado. Tá bom? Muito obrigada. Nada. Bona, anteriormente, a Micheline tinha feito uma pergunta, falava assim, não sei se ela quer abrir o microfone e falar, mas dizia assim, sobre o relato de caso, fiz uma simulação. Na primeira experiência de inserção, ao querer substituir a imagem já carregada e fechada na primeira janela, não consegui substituir. Gostaria muito também que aumentasse a quantidade de possibilidades de inserção de imagens. Ok. Então, Micheline, você quer falar, Micheline? Fique à vontade. Oi, professor, boa tarde, colegas. Oi? Está escutando? Claro, pode falar. Sim. Então, justamente, eu fiz um caso que já tem praticamente o desenrolar, mas por experiência eu quis fazer uma simulação. E aí o que é que acontece? A gente tem duas possibilidades de imagens, fotografias e uma de inserção de documento, afora as radiografias, etc., e tomografias. Eu senti falta, porque às vezes a gente faz alguns ângulos fotográficos que são necessários e podem até contribuir no diagnóstico. E aí eu fiz o primeiro e fiz o segundo, imagem da lesão, e terminei os outros. E quando eu passei, que fui rever o caso, eu disse, poxa, essa primeira imagem não é muito interessante. E aí eu quis substituir e não consegui. Então, seria só para que futuramente vocês pensassem na possibilidade da gente retificar as imagens colocadas. Tá? Ok. Só para facilitar. Tá bom? Muito grata e parabéns pelo aplicativo. Ô, Micheline, obrigado. E obrigado por você ter usado já o aplicativo, viu? Aliás, eu estava te elogiando porque você fez uma bela descrição clínica. Micheline, o
que você comentou é algo que dá para a gente mexer, evidentemente, né? A gente pode pensar em aumentar o número de campos para imagens, né? Nós pensamos de forma padronizada, pelo menos aí 4 imagens, né? Que seriam as imagens, 2 imagens clínicas e mais 2 imagens de exames e exames de imagem, né? Mas, evidente, a gente pode aumentar isso sem nenhum problema, pode ser nessa demanda. E também a gente pode utilizar, viu, Micheline, aquele recurso de conversa com o consultor. Porque, de repente... Foi, professor, eu vi agora, quando eu coloquei no chat aí, quando você falou disso, bom, resposta vencida já aí. Não, mas então, pode usar também esse recurso, né? Porque, de repente... E usar na comunicação mesmo, né? Usar na comunicação, como eu falei. A gente pode usar ele como um chat, então pode ser feito também dessa forma. Mas a sua sugestão é super bem-vinda, viu, Micheline? A gente vai pensar... Vamos abusar bastante, viu, da sua boa vontade. Por favor. Ótimo. Olha, alguém colocou aí um caso de TB cutâneo, né? Pode, claro que pode colocar, por favor. Eu acho que talvez seja o doutor Cristiano, né? Pode, por favor, Cristiano, fique à vontade, vai ser uma honra receber o seu caso, embora a gente já sabe como é que está indo o andamento, né, mas a gente vai testar sim, pode usar ele para testar, sem nenhum problema. Mais dúvidas? Bom, né, enquanto o pessoal está pensando na dúvida, eu só queria fazer um rápido comentário, dizer assim, da necessidade, da importância dos dentistas já estarem com o aplicativo baixado no celular, para quando tiver o caso, facilitar. Isso parece óbvio, mas esses dias eu recebi uma dúvida nesse sentido, e aí o que a gente quer chamar a atenção também é que bom que essa está tendo uma boa visibilidade, o professor Bonano tem participado de alguns programas, né, dado algumas entrevistas, isso também não se admirem se os usuários começarem a chegar a vocês, né, porque o usuário não vai acessar o aplicativo. Mas o que a gente queria, e aí o professor Bonan já falou algumas vezes, que é importante que ao identificar, que o paciente identifique essa situação, que procure o dentista, né? Então, isso vai estar aumentando chegar a vocês. Exato, excelente. Professor? Pois não, por favor, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se os demais profissionais que têm acesso ao aplicativo, se eles vão ter acesso também às imagens e detalhamento de outros casos clínicos colocados por outros colegas, entendeu? Ô, Cláudia, essa é uma pergunta muito boa que você fez. Cláudia, olha só, por conta da questão do sigilo dos dados, a gente não vai disponibilizar esses dados de forma universal. A gente vai fazer uma comunicação consultor profissional. Porém, viu, Cláudia, a gente pode marcar futuramente uma capacitação mostrando os casos mais interessantes. A gente pode fazer isso, a gente pode pensar os casos mais interessantes, claro que seguindo todo aquele sigilo que a gente sempre faz com relação à exposição de imagens, tudo, mas a gente pode fazer isso, viu? Pode fazer dessa forma, sem nenhum problema. Seria ótimo, porque a gente precisa dessa vivência um pouco mais próxima. Claro, sem dúvida. Nossa rotina, né? Nós vamos fazer isso sim, é uma necessidade. Obrigado. Obrigada, professor. Eu poderia fazer uma sugestão para isso? Pode. Professor, que de repente uma organização de um instrumento de autorização do paciente, inclusive quando a gente for fazer as intervenções com ele, para poder o compartilhamento então eu acho que seria um instrumento interessante, viável, que essa riqueza no próprio aplicativo de dividir os casos é muito interessante. Uma outra proposta que aí eu peço a Marcílio para colocar os informativos, Marcílio, em todas as CIR, as reuniões de CIR macro-regionais, porque isso vai ter um alcance tão interessante para o nosso Estado, e claro que até a nível nacional, mas inicialmente para o nosso Estado, porque aí a gente consegue, vamos dizer, fazer com que os gestores, eles entendam o poder desse instrumento e que eles realmente levem para todos os municípios. Deixa eu ver um outro ponto. Não, bem, uma coisa interessante,
eu estou fazendo doutorado, fazendo uma marca, vamos dizer, uma marca temporal da Paraíba entre 2016 e 2020, né, dos trabalhos municipais em relação à prevenção e intervenções ao câncer de boca. Eu acho que futuramente alguém pode pegar o que é que acontece depois do aplicativo em 2021. Então, esse aplicativo ele pode gerar muitos frutos para a Paraíba e, claro, repercutir mesmo nos índices de incidência e mortalidade. Muito grata mesmo por vocês estarem com esse trabalho. Sem dúvida. E essa questão que você comentou, Micheline, sobre a questão do termo de consentimento livre e esclarecido, a questão de o paciente consentir com o uso das imagens, né, isso é uma coisa extremamente importante, né? O aplicativo, na verdade, ele tem ferramentas de controle de sigilo e de concordância, mas é entre profissional e consultor, né? Evidente que esses termos, eles devem ser feitos, né? A gente pode pensar numa forma de gerar isso. Era exatamente sobre isso, posso falar? Pode. Exatamente. Primeiro, é um prazer estar aqui, viu, Bonan, com você, com o Edson. Prazer é nosso. Macaíba está aqui sempre trabalhando e fazendo educação continuada dos nossos dentistas. Eu ia falar exatamente sobre o termo de consentimento livre esclarecido. Eu acho que você, enquanto aplicativo, deveria bolar já que o dentista pudesse ter acesso para que ele colocasse no momento do atendimento com o paciente, e daí você ficaria especificamente autorizando a utilizar e publicitar, né, aquele caso no aplicativo. Eu achava que ficava assim bem interessante e ia enriquecer bastante. Além dessa sugestão, eu queria fazer uma pergunta. Esse aplicativo que você utilizou do Google, esse programa, ele é gratuito ou ele é pago? Essa é uma excelente pergunta. Então, primeiro, obrigado pela contribuição, professora Patrícia. É um prazer tê-la aqui de novo com a gente, né? E, sem dúvida, eu acho que a nossa equipe pode trabalhar aí com a geração de um TCL. Eu acho que vai valer, inclusive, aí, se a gente puder universalizar isso para o estado todo, viu, Marcílio? Eu acho que seria extremamente útil, porque muitos profissionais tiram fotos de pacientes, né? E é fundamental ter esse controle, né? Então, a gente faz isso dentro da academia, eu acho que no serviço seria muito importante. Com relação à aplicação, a professora Patrícia fez uma pergunta, esse aplicativo ele é gratuito para uso de todos os profissionais, ele é universal, e para o desenvolvedor, dependendo do número de linhas e de imagens que nós temos, se nós extrapolarmos esse limite, nós precisamos ir para uma versão paga. Então, assim, a princípio, por enquanto, não há essa necessidade. Mas se houver essa necessidade, eu até conversei já com o Edson e com o Silvio, né? A gente vai entrar em contato com a secretaria para a gente levar essa demanda. Mas, por enquanto, não, por enquanto está tudo bem, está tudo certo. Eu tô morta de alegria, porque de hoje que Mário quer fazer, desde que eu entrei, um aplicativo que a gente possa usar com referência e contra-referência na próprio município, porque é uma dificuldade que a gente tem de ver marcação, de cirurgia no céu, voltar isso. Então, vamos usar, né, Mário? Ver se a gente conhece. Por favor, manda lá no chat o nome exatamente disso que você utilizou no Google para a gente procurar e ver se a gente consegue fazer. Tá, eu vou colocar. Tá, deixa eu falar outra coisa, nós já estamos ao vivo, tá? Porque os dentistas tentaram entrar aqui e não conseguiram, e Gustavo Torreão está conseguindo transmitir ao vivo. Então, a gente tem agora 37 pessoas assistindo essa sua apresentação pelo YouTube já, da Secretaria. Graças a Deus que eles estavam sem conseguir entrar. Obrigado pela ajuda. E olha, essa ideia que você trouxe agora é uma ideia, aliás, são ideias muito ricas, né? A gente estava até conversando isso, né, Marcílio, sobre a importância da gente profissionalizar isso daí, né? A gente teve uma ideia agora, mas a gente tem mais ideias. Essa é uma ideia fantástica, fantástica, é uma necessidade que tem, né? Então, e aí extrapolar isso para outras áreas também aí. Vamos ver se a gente tem oxigênio para tocar a coisa. Mas muito bom. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde.
Mário, da coordenação de saúde bucal lá com o Patrício. Desde que o Patrício entrou, que é um sonho, né, da gente. Eu venho falando com ela, com o Gustavo, que é o bom em tecnologia, para que a gente fizesse um aplicativo de marcação de agendamento da atenção primária com os CELS. Né? E aí a gente tem pensado nisso diariamente, mas a gente não encontrou ainda uma forma de fazer. Então, eu acho que a professora Patrícia, com certeza, vendo essa apresentação, já antecipou, já pensou lá na frente, quem sabe a gente poderia fazer. Né? Vou fazer um projeto, Bonan, para você orientar a gente, viu? Olha aí. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Eu entendo que... não, tá roubando já, Bonan da gente aqui. Não pode não, Patrícia. Disponibiliza para todo o estado. Ele desenvolve um com a gente. Todo mundo eu faz. Já disse, o passe dele, Edson, é caríssimo. Você não sabe a luta que a gente teve para conseguir. Edson já está. Eu quero lhe dizer que Edson já está com a gente, como preceptor, e já ajudou na mostra. Não, o coração dos dois estão grande demais. Né? Não só Edson e Yuri, os dois. Então, assim, só para concluir, queria dizer que o professor Paulo Bonan foi um dos protagonistas, né, de um curso que a gente fez, que até hoje todos os dentistas da rede eles falam desse curso. Foi um curso que a gente fez no Unip, junto com a professora Laudenice, que era sua discípula na época, né? E nunca mais eu tive contato com ela, mas também foi aluna da professora Patrícia. Então, até hoje, os colegas da rede falam desse curso. O curso foi muito bom, tanto teórico como na prática, teve a prática à tarde. Então, assim, ter a oportunidade de vê-lo novamente apresentando um aplicativo, já surge na nossa mente, com certeza, da professora Patrícia, que é a nossa coordenadora, um convite para que o senhor possa fazer uma matricial, como a gente chama na rede, um curso, né, para refrescar a nossa memória quanto às lesões, e vem aí também ajudar todos os dentistas, porque a gente está com um paciente na cadeira, tem uma lesão, muitas vezes a gente está na dúvida, não sabe o que é, e a gente tem que agir muito rápido, né? A gente tem a doutora Rebeca, eu precisei muitas vezes da professora Laudenice, e ela foi muito rápida nisso, até pelo perigo que algumas lesões têm de levar o paciente a óbito, né? Então, assim, eu acho que eu posso tomar essa liberdade com autorização da minha coordenadora e já lhe fazer esse convite, né, para que o senhor possa bolar um curso online mesmo, que a gente está em tempo de pandemia, para que a gente possa matriciar os nossos dentistas da rede. Tá bom? Obrigado. Mauro, muito obrigado pela fala e vai ser um prazer. Estou à disposição de vocês. Paulo, tem uma pergunta aqui. Ô, Marcílio, você vai falar? Pode falar. Rapidinho aqui, é só para reforçar a fala de Micheline, né? Queria até saudar a Micheline, conterrânea lá de Campina Grande, que é uma apaixonada pelo tema, né? Ela já vem há muito tempo, já vinha há muito tempo cobrando isso aqui da gente, a nível de Estado, para ter uma iniciativa em relação à questão do câncer. Era uma preocupação muito grande que ela sempre teve. E nós, né, na conversa que tivemos com o Edson, né, inclusive com o professor Paulo, a gente convidou o COSEMES, né, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde da Paraíba, para participar, né, do lançamento do aplicativo, e aí a gente pode contar com a plataforma dele lá para fazer uma divulgação, né, embora a gente já tenha feito isso nas instâncias que nós temos, né, de mídias para fazer a divulgação, mas a gente vai sim oficializar isso e vamos pautar, né, como uma sugestão boa tua, pautar nas reuniões da CI, né, que é as comissões intergestores regionais, a questão do aplicativo. Né? Eu acho que é uma boa sugestão, né? A gente até agradece isso aí. E realmente o pessoal, essa CI, ela funciona, sabe? Eles mensalmente se reúnem, né, e debatem problemas. São 16, nós temos atualmente na Paraíba 16 CI. Né? Então elas são bem representativas, sabe? Então, é uma sugestão que vai ser legal para a gente trabalhar.
Legal, Macaíba. Aqui tem a Vera Lúcia e a Clara Maria com a mão levantada. Alguém, vocês querem ainda perguntar? Faz um tempinho. Não, é que eu não sei mexer direito. Aí no início, logo que eu entrei, tocou aqui. Sem problema. Até agora, tudo esclarecido para mim. Obrigada, gente. Então, parabéns aí pelo aplicativo. Maravilha. Inclusive, hoje eu precisei, e minha colega do posto, Mariana, falou dele sobre mim, eu ainda não falou dele para mim, e eu não conhecia. Então, foi super bem a calhar até o dia dessa aula, para mim, foi ótimo. Maravilha. E ajuda, então, a divulgar para os demais profissionais. Só queria fazer um parênteses, antes de passar a outra pergunta para você, essa questão do privado, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, assim, é que o privado, muitas vezes, ele tem um fluxo à parte, um fluxo totalmente diferente, e aí a gente não dá conta, mas, logicamente, vai ver que o aplicativo ele é acessível, né? Paulo, fala assim, a Fabíola, para quais centros poderemos referenciar as biópsias? Bom, esse é um assunto que a gente estava discutindo. Obrigado, Fabíola, pela excelente pergunta que você fez. Esse é um assunto que a gente estava discutindo, está discutindo esses 2 dias agora, né? Porque esse ainda é um gargalo que nós temos. Eu digo gargalo porque existem alguns serviços aqui na Paraíba, né, inclusive estão referenciados no aplicativo. Um dos serviços é da UEPB, lá o professor Cassiano, que todo mundo conhece, a professora Poliana também, né, que são profissionais do mais alto nível. Nós temos o nosso serviço aqui na UFPB, que a professora Cláudia Roberta, a professora Keila e a professora Ana, então, mas assim, são poucos, os serviços, na verdade, eles precisam receber uma estrutura com relação a esse processo todo, porque a gente espera receber vários casos e espera que vocês também biopsiem, né? Então, nós estamos aí numa conversa, né, Edson? Talvez o Edson possa até falar melhor do que eu aí, pensando numa negociação. O Marcílio, acho que não está sabendo ainda não, com relação ao Estado, para a gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa de referência que consiga abarcar todos os casos, né? Esses serviços dão conta, eu sei, né? Mas, às vezes, o que acontece é que sempre que eu converso com o Cassiano está falando para mim, ó, está muito puxado, tem muito caso, tem muita coisa. Então, assim, a gente está pensando numa terceira via aí. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Tá? Mas é uma ótima pergunta. Mas já existem serviços no Estado que fazem isso. Eu inclusive, tive uma conversa com o Edson ontem, em relação a isso aí. Impactos, porque a gente tem que descentralizar, né, ver essa preocupação em relação aos encaminhamentos, né, das peças cirúrgicas e tal. Impactos nós temos a UFCG lá, né, que tem o campus de odontologia, e eles estão fazendo, né? E tem também, quem se propôs também a fazer uma parceria conosco foi a Faculdade Santa Maria, né? Inclusive até a Michelina intermediou isso, para fazer ali para a região de Cajazeiras, Souza e tal. Então, o que falta realmente é a gente sentar, né, e fazer uma coisa oficial, sabe? Dentro do que o aplicativo pede, sabe? Então, por isso, assim, que Edson já tinha me adiantado que estava vendo isso aí, como é que ia ser trabalhado, né, que a princípio já tinha essa definição aqui de João Pessoa, né, em relação aos encaminhamentos, e que a gente iria se reunir para ver em relação aos outros, né? Mas, assim, eu só adiantei essas instituições aí, porque eu acho que são instituições que, de repente, a gente pode estar contando com elas, né? Falta oficializar, logicamente. Sem dúvida. Eu estou vendo aqui outras questões aqui com relação a funcionamento de serviços de diagnóstico, né? Então, o nosso serviço no HU, alguém perguntou se está funcionando. Sim, já está funcionando. Então, como eu disse lá, no app já tem essa indicação, pode encaminhar os pacientes para a gente, sem a necessidade do CISREG, por enquanto. Então, é possível encaminhar diretamente, fazer o encaminhamento do serviço para a gente lá. Vai ser um prazer poder atender os pacientes diretamente no nosso serviço. Alguém comentou sobre a professora Sueli. Professora Sueli, sem dúvida, é uma profissional extremamente valorosa, mas a gente está com um problema lá na UFPB, na clínica, né, nas clínicas, o problema de adaptação devido à Covid, acho que tem caminhado, né? A gente espera que em breve volte, né?
mas sem dúvida ela é bastante competente e ela tem ajudado bastante a gente nesse processo. Né? Eu queria só fazer um rápido comentário em relação a essa questão da referência e da biópsia, né? Logicamente, quando a gente vai resolvendo um problema, vão aparecendo outros, isso faz parte da raiz da saúde, quem trabalha no serviço público mesmo. E vão aparecendo outras demandas, então, em conversa com o professor Bonan, a gente tinha identificado que esse seria o próximo passo, né? Assim, como vai fazer a questão da biópsia. E aí, a Micheline lembrou aqui, porque assim, a biópsia, ela faz parte de uma pactuação, algumas vezes, que o município já tem, e às vezes aquele dentista não sabe, mas às vezes o município já tem. E aí, isso vai ser melhor trabalhado através do aplicativo, mas a gente vai inicialmente poder dar orientações. Você pode encaminhar a biópsia para tais lugares. Inclusive, atualmente tem, né, Bonan, naquele fluxo ali tem o telefone da UEPB e da UFCG em Patos, né, dos laboratórios, já tem os contatos lá. E aí o que a gente está tentando ver é como é que o aplicativo pode facilitar esse contato, toda essa articulação. Mas só para a gente lembrar isso também, porque existe uma relação do município com o laboratório, com outros serviços que a gente não vai dar conta. Tem uma pergunta da Terezinha, Bonan. Quando o serviço do HU for regulado, qual dificuldade burocrática que poderemos enfrentar? Terezinha é uma grande parceira nossa. Muito bom receber a sua pergunta, Terezinha. Muito bom. Terezinha, a gente agora vai estar brigando com um problema bom, vamos dizer assim, né? Porque, evidente, se a gente tiver a regulação, a gente vai ter que buscar vias. Eu estava conversando isso com o professor Edson para atender o máximo de pacientes possível dentro das condições de biossegurança que a gente tem passado hoje. Então, a gente vai ter que equacionar isso no serviço. Aí pode deixar que esse é um problema nosso, a gente vai ter que resolver isso. Mas a gente não vai deixar ninguém sem receber atendimento de qualidade. Pode ter certeza disso. Nós vamos lutar por isso. Mas por enquanto não, por enquanto está tudo bem. Por enquanto está funcionando muito bem, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de ambulatório cheio. Eu sempre gostei. Claro que agora, devido à pandemia, não dá para ser assim, mas a gente vai ter que dar o melhor tratamento, o melhor atendimento para os usuários. Então, a gente vai dar um jeito. Eu quero chamar a atenção a esses primeiros casos que têm chegado, nem Bonan, são casos bem complexos, então casos que estavam ali há um bom tempo já necessitando de uma assistência e, enfim, e aí está começando a aparecer. Logicamente, a gente espera que com o decorrer do tempo que a gente consiga inverter isso, né, que antes de chegar a um caso mais complexo, que a gente consiga pegar os casos menos avançados, e aí, com certeza, esse vai ser um indicador de que o aplicativo está auxiliando, né, nesses encaminhamentos, nessas resoluções, né? Ô Edson, eu acho que essa sua fala é extremamente importante. Você levantou um ponto que eu acho que é fundamental, que eu acho que o aplicativo vai ajudar a gente nesse sentido, que é exatamente dar mais autonomia para o profissional que está lá na ponta, né, e ajudá-lo com conhecimento para resolver as questões, né? Então, essa questão de muitas vezes, por insegurança, eu não sei o que fazer, eu vou encaminhar, claro que a gente vai atender sempre que for necessário, mas se a gente conseguir resolver a maioria dos problemas diretamente na ponta, no serviço, ia ser a condição ideal. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Alguém fez uma pergunta aqui que eu achei muito boa, sobre a questão de ter alguma ferramenta de instrução no aplicativo. A gente não pensou nisso, porém, eu vou ver se eu coloco aqui para vocês agora, eu tenho um e-book que nós publicamos já faz algum tempo, junto com o professor Daniel Pérez, da UEPB, um e-book gratuito, da UFPE, perdão, gratuito, que traz os caminhos do diagnóstico. Então, eu vou ver se eu coloco aqui o link dele para vocês baixarem e vocês usarem, tá certo? Então, pode usar aí o e-book, né? Inclusive, dá para baixar no celular para vocês utilizarem à vontade. Inclusive, lá tem os flowcharts, né, de sugestão diagnóstica, tudo. Pode usar como vocês acharem melhor. Bonan, dá para colocar o link também no aplicativo? Lá uma aba? Você acha que... Dá para colocar também. Dá para colocar.
Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou colocar aqui o link do e-book. Vocês podem entrar aqui. Tem dois, na verdade, aqui são dois e-books. Um e-book é sobre diagnóstico geral, né? Diagnóstico estomatológico. E o outro e-book, ele fala sobre oncologia pediátrica, que é um livro que a gente lançou em parceria com a professora Ana Maria Valença, que é um livro também muito legal, que tem várias informações ali. Então, pode clicar, se tiver alguma dificuldade, aí depois vocês me falam. Eu vou ver se eu coloco, boa ideia, viu, Edson, de colocar o e-book lá no app também. Eu vou ver como eu faço isso, tá bom?